Bom dia, pois que é sempre dia no coração de quem ama. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública do Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Hoje vamos ter um convidado especial, que é o nosso companheiro Luiz Fernando Alves. Ele vai falar para a gente sobre o tema O Duelo. Para a gente preparar para a palestra, eu vou cantar uma música para a gente fazer a prece enquanto as pessoas vão entrando. Coração e pensamento para falar com Deus, tem que rezar para falar com Deus, tem que rezar. Feche os olhos com carinho, imagine o céu e Jesus dizer: eu amo você, e Jesus dizer: eu amo você. Então vamos fechar nossos olhos, pedir a Deus que esteja conosco nessa manhã, nos amparando, nos protegendo. Vamos pedir, em especial, pela nossa casa, Grupo Espírita Ceareiros do Bem, uma chuva de luz, de amparo, de fortalecimento, e que essas energias positivas também se ampliem para a casa de todos os trabalhadores, todos os frequentadores da nossa casa, Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Tanto os frequentadores físicos, quanto os novos frequentadores que passaram a conhecer a nossa casa nesse novo formato online. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando mais uma palestra na nossa casa. A gente sempre lê uma pergunta do Livro dos Espíritos antes da palestra. Hoje a gente vai estudar a pergunta 147 do Livro dos Espíritos. Nós vamos entrar a partir de hoje um novo item, a gente está estudando o livro na sequência. O item é Materialismo, do livro 2º, capítulo 2. Allan Kardec pergunta para os espíritos: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são, com frequência, levados ao materialismo? Ou seja, aquelas pessoas que estudam muito, as ciências são levados pelo materialismo. Resposta dos espíritos: o fisiologista narra tudo aquilo que vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode ocultar-lhes nada. Então a gente sabe que a vida espiritual é um outro conhecimento além desse conhecimento simples da matéria, Então hoje a gente vai ter a palestra do nosso companheiro Luiz Fernando. O Luiz Fernando fez a opção de nos enviar a palestra gravada. A gente vai transmitir a palestra agora, tá? O tema é O Duelo. Então, uma ótima palestra para todos nós. E no final a gente retorna para fazer um encerramento. Bom dia, meus queridos irmãos do Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Na manhã de hoje, nossa reflexão está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, que se intitula Amai-vos uns vossos inimigos. Especificamente no item 11, que tem como título O Duelo. E há uma frase nesse item que nos exorta a uma profunda reflexão. Diz lá: expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar das provas da vida. Quando nós analisamos essa frase à luz da fé raciocinada, a fé que a doutrina espírita tanto nos exorta a buscar e praticar, nós percebemos, então, da importância das nossas escolhas ao longo da nossa vida.
somos muito bem-aventurados por ter a oportunidade de entender, sob a ótica da fé raciocinada, o Evangelho de Jesus, que é relatado por vários de seus discípulos. Falar de duelo sob a ótica da fé raciocinada é falar de liberdade. Oi? Como? Mas o que tem a ver duelo com liberdade? Através de vários relatos psicográficos, nós sabemos que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foram inspirados pelo próprio Mestre Jesus, ou que, pelo menos pelos seus emissários, naquele momento em que eles foram escritos. Da mesma forma, foram escritas as cartas dos apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, além do Apocalipse, que também faz parte do Novo Testamento. O livro Paulo e Estevão, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, nos relata que as cartas de Paulo proviam diretamente da esfera espiritual do próprio Mestre Jesus, e que Estevão seria um intermediário entre ele, Jesus, e Paulo, que ainda estava no plano físico. Dessa forma, nós podemos concluir que as orientações enviadas por Paulo às várias comunidades a quem ele escrevia eram mensagens de elevadíssimo alto teor espiritual, vindas da própria esfera do Mestre Jesus. Hoje, nós gostaríamos de utilizar uma mensagem de Paulo enviada, uma carta aos Gálatas, que é também conhecida como a Carta da Liberdade. E é exatamente essa associação que nós vamos fazer entre a questão do duelo, que o Evangelho nos mostrou hoje, e essa carta que Paulo envia aos Gálatas, e que é intitulada a Carta da Liberdade. Naquele momento em que a carta foi escrita, os cristãos da região da Galácia tinham dificuldades para aplicar a correta liberdade de escolha dentro da doutrina de Jesus, com destaque às práticas exteriores da doutrina. E aí, no estudo de hoje, nós vamos utilizar a carta de Paulo aos Gálatas, que se encontra lá no capítulo 5, do versículo 13 desta carta, que está na tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz o seguinte: vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço uns dos outros. Nessa carta de Paulo, primeiro nós vemos uma exortação a todos nós, de que fomos chamados à liberdade. Ou seja, a liberdade é o destino espiritual de todos nós. Porém, a liberdade a que Paulo se refere na carta não é aquela que normalmente nós entendemos no nosso mundo atual. A liberdade a que Paulo se refere na carta não é aquela que nos permite fazer o que a gente quiser. Aquela liberdade que é pensada apenas nos atos, mas sem jamais se pensar nas suas consequências. É comum pensarmos que somos livres para fazer o que quisermos, mas raríssimas vezes nós lembramos que essa liberdade está naturalmente atrelada às suas consequências. Assim, a reflexão sobre a nossa liberdade não pode se limitar somente às suas causas, mas também aos seus efeitos. Não nos ater apenas ao momento da ação, do prazer, mas também aos seus desdobramentos, que muitas vezes permanecem por anos, décadas e até mesmo por séculos. Paulo está afirmando nesta carta que é da nossa natureza espiritual desfrutarmos da liberdade, conforme nós vamos evoluindo. Porém, também conforme vamos evoluindo, vamos ganhando em arbítrio
e, consequentemente, em responsabilização. Assim, a plena liberdade, aquela liberdade que encontramos nas ações de Jesus, não é a liberdade de se fazer apenas o que se quiser. É a plena liberdade de se fazer o que se deve fazer. É muito importante a gente lembrar que o conceito de liberdade estará sempre atrelado ao conceito de dever, de responsabilidade, não sendo possível separar os dois. Nós não conseguimos realmente separar dever de responsabilidade. Essa é realmente o grande sentido da palavra liberdade. Jesus foi o ser mais livre que já pisou na terra. E foi o que mais livre compreendia o seu dever diante da sua consciência, perante o próximo e perante a Deus. Era o que mais livre, ele era o mais livre justamente porque sabia servir. A verdadeira liberdade está em harmonizarmos a nossa ação no bem comum. A verdadeira liberdade está em nos harmonizarmos com as leis cósmicas, com as leis de Deus, que prezam pela liberdade e felicidade do outro, que não fere e nem interfere na liberdade do outro. Eu sou livre para agir, porém, se a minha ação gerar dor e sofrimento ao outro, eu já não sou mais livre de fato. Isso porque as possíveis consequências podem me prender a um doloroso processo de reparação. Sou livre até o momento de agir e, a partir do momento em que agir, passo a assumir naturalmente as consequências da minha ação. Como tenho liberdade para agir tanto no bem quanto no mal, em ambas as situações responderei pelas mesmas consequências. Quando ajo no mal, naturalmente estarei me submetendo à inexorável reparação do mal cometido. Enquanto eu não reorganizar aquilo que eu desarrumei, eu estarei preso às consequências do meu ato e só conseguirei ser livre novamente a partir do momento em que eu faço a reparação do meu equívoco. Por outro lado, quando eu ajo no bem, permaneço sempre livre. Isso porque toda ação no bem é uma chave de libertação, porque ela não gera débitos e nem a necessidade de reparação. Quem age no bem é de fato um ser livre, porque ele se harmoniza com a sua vontade e o seu querer com as leis cósmicas, com as leis de Deus. Mas o que será que Paulo quer afirmar quando ele diz que a nossa liberdade não pode servir de pretexto para darmos vazão à carne? Qual o sentido dessa palavra carne? Aqui, Paulo faz uma analogia ao nosso apego material, ao nosso apego às coisas da matéria, ao nosso apego às pessoas, no padrão de viver fixado apenas nos bens da matéria. Sabemos que tal padrão normalmente ocorre pela manifestação intensa das nossas mazelas morais, com especial destaque para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo e para a nossa vaidade. Porém, conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos nos desapegando dos bens materiais e transformando as nossas mazelas morais em virtudes morais. Contudo, nós jamais podemos menosprezar os bens materiais. É muito importante nós entendermos isso, né? Porque nós já aprendemos que devemos utilizá-los como meio e não como fim na construção dos nossos valores morais eternos. Então, quando a gente fala da importância da vida espiritual, que é, na realidade, a nossa grande condição de espírito eterno,
Nós não estamos aqui de maneira alguma menosprezando os valores da matéria. Não estamos menosprezando o nosso corpo físico, os bens materiais, a nossa casa, o nosso carro, as pessoas que estão junto de nós nessa nossa caminhada evolutiva. O que nós precisamos lembrar é que toda essa parte material que nos cerca, que fazem parte do contexto da nossa vida, eles são passageiros, eles são transitórios e são ferramentas para que nós possamos utilizar da melhor forma possível na nossa evolução espiritual. É isso que nós precisamos sempre lembrar. Não é desfazer da matéria, não é menosprezá-la, mas saber dar o valor correto a que ela tem dentro desse contexto da nossa evolução espiritual. Resumindo essa reflexão, nós devemos lembrar que a nossa liberdade deverá sempre estar a serviço da nossa emancipação espiritual. Esse é o caminho, essa é a essência. O que Paulo está nos ensinando é que o nosso livre-arbítrio deverá estar sempre a serviço da nossa evolução espiritual e não ao contrário. Quando a gente faz um correlato ao duelo, em que o nosso orgulho, a nossa vaidade sobrepõe o mal que nós vamos fazer ao outro indivíduo, tirando-lhe a oportunidade da sua reencarnação ou tirando de nós essa oportunidade, nós estamos contraindo, em função da nossa escolha, um profundo débito que irá nos causar profundas dores e profundas limitações. E que, com certeza, irá criar circunstâncias e situações que vão nos tirar a grande oportunidade maravilhosa que nós estamos vivendo nesse momento. Então, a gente pode, nesse momento, lembrar, o próprio Paulo, que numa outra passagem dizia o seguinte, numa passagem evangélica, quando ele afirma de forma categórica: tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Ou seja, o meu livre-arbítrio me dá a alternativa de escolher tudo que eu quiser, mas tudo que eu quiser nem sempre me convém. Por quê? Por causa das suas consequências. Daí termos a importância de sempre lembrar que a cada escolha nós precisamos lembrar não somente do ato de desfrutar a escolha, mas principalmente das consequências dessa escolha. O que virá tanto para nós quanto para o nosso próximo, que muitas vezes está envolvido nessa situação. Ou seja, de que não devemos lançar mão do nosso livre-arbítrio para ferir alguém. Por exemplo, passar por cima de compromissos conjugais, às vezes assumidos, simplesmente para a gente viver prazeres materiais, que esse mundo muitas vezes de uma forma ilusória nos vende. Ou, sei lá, quando a gente usa o nosso livre-arbítrio para usufruir de recursos financeiros que não são nossos, que não nos pertencem, mas que nós lançamos mão, também para viver prazeres mundanos, criando tudo isso um débito que inexoravelmente nós teremos que reparar. É uma lei cósmica, é uma lei divina, a lei da ação e reação. E tudo aquilo que eu faço a outrem volta para mim. Concluindo, Paulo termina esse versículo desta carta afirmando o seguinte: pela caridade, colocai-vos uns a serviço dos outros. Ou seja, ele está afirmando que a nossa liberdade de agir deve estar sempre a serviço do bem, do amor e da caridade, assim como Jesus tanto nos ensinou. Que devemos utilizar a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio, para gerar o quê? Para gerar paz, para gerar felicidade, para gerar progresso, não apenas para nós mesmos, mas para todos aqueles com os quais nós podemos agir alcançando as nossas atitudes, as nossas ações. Quando nós compreendemos essa lição, nós entendemos que somente o amor é de fato liberto. E se eu amo, eu não vou duelar. E muitas vezes nós lembramos que mas Luiz, nos dias de hoje já não existe mais a figura do duelo, ninguém fica de costa de um para o outro, dá uns passos e se vira e atira. Nós não temos mais esse tipo de duelo, mas nós temos os duelos virtuais, que muitas vezes nós
nos colocamos em combate através das próprias redes sociais. Quando um determinado irmão nosso comete algum equívoco, comete alguma situação de erro, nós, através das nossas palavras, das nossas críticas, através das nossas mensagens, muitas vezes ferimos mortalmente o nosso irmão, porque ele vai receber aquilo no seu âmago, lá na sua essência, podendo gerar nele profundos processos de desatinos mentais, profundos processos de depressão, de tristeza, de remorso, de culpa, gerando por naturalidade a própria possibilidade de um suicídio. E aí sim estamos indo para um duelo em que nós estamos utilizando apenas uma arma diferente, a arma da tecnologia que nós utilizamos hoje. O telefone, as redes sociais, a internet, enfim, todo esse aparato que, assim como serve para explicar, para ensinar, para transmitir, serve também para ferir. E aí é o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha que vai dar um sentido nessa ferramenta, nessa arma que nós estaremos utilizando. Então, meus queridos irmãos, é nós buscarmos os prazeres espirituais acima dos prazeres materiais. É saber dividir, né, a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa alegria com aqueles que caminham conosco. A gente busca tanto isso, a gente afirma tanto isso, a gente pede tanto isso nas nossas orações, que nós saibamos dividir isso, essas bênçãos com os nossos irmãos também. Essa sim é a verdadeira liberdade do Evangelho de Jesus. A liberdade de amar, a liberdade de servir, a liberdade de fazer o bem, a liberdade de construir a paz no nosso mundo e no mundo do nosso próximo. A liberdade de nos vigiar em não nos permitir dar vazão aos nossos instintos animalescos, que quando a gente não vigia, eles se extrapolam e a hora que a gente vê, eles estão se manifestando. Né? Como? Passando por cima do próximo, né? E apenas vir buscando gozar esses delírios do aqui e do agora. É isso que nós precisamos estar muito atentos. Né? É a liberdade de pensar em algo a longo prazo, né? Enquanto espíritos eternos que todos nós somos. Porque essa vida, ela é efêmera, ela é passageira. É a liberdade, meus queridos irmãos, do despertar para a consciência plena da nossa imortalidade. Quando a gente desperta para essa condição imortal na qual nós estamos inseridos, nós percebemos o quanto que as nossas atitudes nesse momento podem e precisam ser repensadas, analisadas sobre esse aspecto, dessas consequências futuras que virão, tanto boas quanto ruins, dependendo das escolhas que nós faremos. Que saibamos então, queridos irmãos, queridas irmãs, bem utilizar a nossa liberdade na conquista dessa eternidade, para que nós possamos efetivamente, cada vez mais, caminharmos nessa trilha evolutiva dentro dos ensinamentos de Jesus, compreendendo que a nossa transformação moral é a grande chave para abrir a porta da nossa liberdade. A liberdade do Espírito pleno que busca em Jesus, que busca em Deus a sua verdadeira essência de filho do Mestre maior. Reflitamos. Muitíssimo obrigado a todos vocês, um excelente domingo e até a próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado. Então, primeiramente, vamos agradecer aí nosso companheiro Luiz Fernando por essas maravilhosas reflexões, pela disponibilidade de estar conosco aqui, contribuindo com o Evangelho, com as palestras públicas da nossa casa. A gente é muito grato e a gente queria pedir a todos vocês que estão conosco aí, quem tiver condições de pegar um copo com água, deixar aí, para a gente fazer a fluidificação das águas durante a nossa prece. Então, quando a gente se prepara, vamos fazer uma música para a gente se encerrar. Então, essa busca dessa liberdade das nossas escolhas, né? Vamos sempre lembrar do amor do Cristo. Essa música aqui do nosso amigo Fulgêncio, lá do grupo Regeneração. Cristo é amor, Cristo é perdão,
sinta Cristo no seu coração. Cristo gera paz e tem luz demais, por nós seu amor aumenta mais. Cristo está aqui, Cristo está aí, está em você, em todo lugar. Cristo está na natureza, está em você também. Lhe dá muito carinho. Cristo é o nosso caminho, nosso caminho, nosso caminho. Vamos pedir a Deus que seja conosco nessa manhã, nos amparando e nos protegendo. E que nesse instante especial, Senhor, nos fortaleça na nossa caminhada, no nosso duelo individual, das nossas escolhas, no dia após dia. Que possamos ter força de duelar com as nossas sombras do passado e superarmos para construirmos um novo futuro, um novo porvir. Que os Espíritos amigos nos fortaleçam nessa caminhada constante, rumo à evolução. E hoje os pedimos um amparo para nossas vidas, que através das águas que os Espíritos fluidificam nesse instante, possam colocar os remédios necessários para o nosso restabelecimento físico e espiritual. Agradecemos aí. Em nome do nosso Pai maior, que assim seja. A gente agradece a todos que estiveram conosco aí nessa palestra. Uma ótima semana a todos. Lembrando que a gente sempre está aqui no domingo às 9 horas da manhã, às segundas-feiras às 19h30, sempre com palestras públicas online, ao vivo. E oferecemos o curso No Mundo Maior, às quintas-feiras, às 20 horas até às 21h30, do livro No Mundo Maior, do André Luiz. E também temos aí no nosso canal, aqui do Grupo Espírita Seareiros do Bem, o curso Violão Espírita. Toda quarta-feira uma nova aula para vocês. Tá? Já são 17 aulas publicadas até a data de hoje, toda semana uma nova aula. Então a gente agradece quem está aí acompanhando o nosso canal no YouTube. Não esqueça de curtir as nossas publicações, seguir o nosso canal, para você estar sempre recebendo as notificações das novas publicações. Uma ótima semana para todos vocês e abraço a todos.